O evangelho deste domingo 12 de agosto de 2018 apresenta Jesus exprimido pelos murmúrios, pelas pressões e pelas violências de gente que fez no seu tempo como outras pessoas fazem no tempo de hoje contra aqueles que querem o mesmo que Jesus queria. O Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 41 a 51, de hoje, dia 12 de agosto de 2018, é fascinante no sentido de mostrar um conflito indisfarçável que espremia Jesus. De um lado, ele, em todo o capítulo 6 de São João, se apresentando como o pão que desceu do céu e que dá vida e vida eterna. Do outro grupo ligado à classe, à elite dominante do judaísmo do tempo dele, coligado com os interesses do Império Romano, que invadia os povos para lhes roubar impostos, o dinheiro, o suor do trabalho e também as suas riquezas, pressionava Jesus, criando boatos, murmurando, como diz o primeiro ponto que eu quero destacar, murmurando contra Jesus. E o verbo murmurar significa falar baixo, mas criar uma situação de desgaste, de constrangimento, de boataria, de fofoca, de desconstrução da imagem da pessoa contra quem murmuram. Era isso que o grupo de fariseus da elite judaica fazia. Não só os fariseus desta corrente aqui, desse trecho do Evangelho, mas todas as correntes ligadas ao templo também, que traíram os pressupostos originais do povo em marcha para sair debaixo da opressão do Egito e depois do sequestro da opressão babilônica e de outras opressões sofridas. Estes da elite sempre esqueceram disso. Os fariseus esqueceram disso para murmurar contra Jesus. No fundo, o murmúrio é denso, é carregado de preconceito e de ódio. Dá até para imaginar o que estava dentro. Quando eles dizem aqui já no versículo 42, mas não é este Jesus que é filho de José que nós conhecemos? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Ora, quem era o pai de Jesus segundo esta pergunta? Era José, o carpinteiro, o pobre de Nazaré. Aquele que provavelmente tinha sido assassinado também pelo Império Romano. Muito jovem, cedo, quando Jesus ainda era criança. Então, o que equivale esse murmúrio a perguntar, mas pode alguém dizer que é pão descido do céu se é filho de um carpinteiro, de um pobre como aquele que nós ajudamos a matar? Como se o murmúrio também dissesse, mas pode um carpinteiro ser filho da Maria, daquela guria que nós conhecemos em Nazaré, que cuida de vacas, de porcos, ali envolvida, pobre, envolvida com as coisas dos pobres da sua família. Pode alguém que diz que desce do céu, sendo pão, passar por essas condições? É para desgastar, porque filho de pobre não pode ser Messias. Filho de pobre não pode ser pão do céu. Não pode. Para esse tipo de postura. Os murmúrios sempre existiram. E sempre se dirigiram como projeto de desgaste antipão contra aqueles que querem, que amam profundamente o povo como Jesus amava. Que se colocam no meio do povo como Jesus sempre se colocou. Que é cercado por crianças, por mulheres, por leprosos, pelos considerados piores setores da sociedade na Palestina, como Jesus se colocava.
amava, comungava, se aproximava. Os murmuradores de todos os tempos sempre têm esse mesmo comportamento. Eles têm uma espécie de um arquivo, eles vão lá buscar a ficha, para olhar o passado, olhar as ligações culturais, sociais, políticas, econômicas, para jogar na cara, para destruir. Fizeram com Jesus isso, fazem comigo, fazem com tantos outros. Os murmuradores são satânicos, destrutivos, maléficos. Eles colaboram com a crucificação, com a destruição, com a morte, com o pior processo possível contra as pessoas. Segundo ponto, Jesus insiste ao longo de todo o capítulo 6 e agora no final, em dizer que ele é o pão que desceu do céu. Mas que pão é esse que causa tanto escândalo? Filho de Maria, filho de José, lá de Nazaré, lá da Galileia, do meio dos pescadores, que pão é esse? Cujo céu é esse? Jesus é o pão que desce do céu, porque ele é o pão que alimenta, como ele se preocupou aqui no início do capítulo 6, com as multidões que passavam fome mesmo, multidões que o cercavam. E ele tratou com a sua palavra, com os seus gestos, com a sua compaixão, como diz São Marcos, de convencer que todos partilhassem o pouco de pão e o pouco de peixe que tinham, para que todos comessem e ainda se fartassem. É este Jesus o pão da vida, cuja palavra é pão que alimenta e produz fraternidade. Jesus é o pão da vida porque ele é o pão do sonho, que alimenta os sonhos das pessoas em sair das subcondições humanas para serem nutridas nas condições de filhas e filhas do mesmo Pai dele, Deus. Jesus é o pão da vida eterna, e eterna que em João sempre é qualidade de vida, vida abundante, não vida miserável, mesquinha, marcada pelos murmúrios dos mesquinhos, e estes sim, miseráveis em compaixão, mas vida plena. Jesus é o pão da vida, é o pão que alimenta, o pão de pão mesmo, de peixe mesmo, que alimenta da água que jorra para a vida eterna, e que alimenta os sonhos, que alimenta de sensos de justiça, que alimenta de dignidade, é o pão da vida eterna. Lamentavelmente, aqui no Brasil, muitas igrejas se juntam aos murmuradores e se afastam de Jesus, o pão da vida eterna. As igrejas traem Jesus. As igrejas não têm nada a ver com este Jesus no meio do povo, em Cafarnaum, no meio dos pescadores, no meio dos desprezados, não nos grandes catedrais, não nas grandes mansões, não nos grandes centros do poder, mas no meio do povo. Ele é pão que alimenta. E as igrejas que falam desse evangelho, falam desse evangelho, inclusive hoje, no dia 12, falarão bobagens, porque elas não querem mais este Jesus. Abandonaram Jesus, o pão que desce do céu, que alimenta eternamente. Mas nós devemos reabraçar esse Jesus, sair dos caminhos dos murmúrios, das fofocas, das traições, das perseguições, e irmos em direção a Jesus, nos juntarmos, porque ele nos alimenta com o pão que desceu do céu, que está no meio da terra, está entre nós para nos alimentar. Não só eucaristicamente, no pão da Eucaristia, onde ele nos alimenta mesmo, mas como dizia o teólogo Arthur Pauli, com quem eu tive o prazer de conviver, pão da Eucaristia que só é alimento espiritual de egoístas, não tem nada a ver com a Eucaristia. O pão de Jesus da Eucaristia, ele tem que se traduzir em luta para o pão de todos, que alimentem a todos, para que ele não seja uma heresia. Jesus é este pão que quer o alimento eucarístico da nossa fé, da nossa eclesialidade,
da nossa comunhão como irmãos e irmãs, mas que irmãos e irmãs que não se fecham em templos, mas que lutam para que todos se alimentem e tenham o pão da dignidade, da eternidade que Jesus quer ser. Ele quer ser teu pão, quer ser meu pão, quer ser o nosso pão, independentemente de murmúrios e de fofocas de igrejas ou de religiosos que traem Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe diretamente do nosso canal e curta este e todos os vídeos que aqui publicamos. Inscreva-se em nosso canal. É uma forma de participar também. Acione o sininho para receber as novidades e os novos vídeos que aqui postamos. Compartilhe, compartilhe, compartilhe com cada vez mais pessoas os nossos vídeos daqui. E colabore. Olhe para esse banner aqui, copie o link que aparece e vá lá no nosso blog cartasproféticas.org e faça a sua colaboração. Contribua com esse trabalho raro, com esse trabalho importante de análise das notícias e dos fatos obscurecidos para a maioria da opinião pública. Muito obrigado e o nosso abraço agradecido e carinhoso a cada uma de vocês.